Olá, mais um programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI e hoje nós vamos trabalhar um dos temas que é bem recorrente no tempo da Páscoa, que é sobre essa ideia de Jesus como o bom pastor. E nós já sabemos, de antemão, que Jesus sempre diz: eu sou o bom pastor, as ovelhas me seguem e reconhecem a minha voz. Esta é a primeira ideia que nós temos do bom pastor. E todas as vezes que nós falamos do bom pastor, nós temos de fato essa referência, não tem como mudar isso. Inclusive, numa das matérias que uma vez eu fiz aqui na Rede Século XXI sobre essa questão do pastor, fomos até um lugar onde essas ovelhas eram cuidadas e assim por diante, conversamos com alguém que cuidava delas. E de fato essa imagem bíblica que Jesus apresenta é uma imagem muito importante naquele tempo. Mas é claro que essa imagem não foi uma novidade vindo da boca de Jesus ou vindo das suas parábolas. O profeta Ezequiel já havia mencionado essa ideia do bom pastor quando viu que a multidão precisava de fato de ter algumas referências sobre aquele que cuidava delas. E Ezequiel usa essa linguagem dizendo assim que a multidão precisava de um bom pastor para conduzi-las. E Jesus, claro, usa essa mesma ideia. Não posso afirmar se ele usou isso de Ezequiel, mas Jesus usa uma linguagem própria do seu tempo. Mas hoje eu queria que você guardasse o seguinte: quando Jesus usa essa imagem, o texto que nós vamos refletir é Jesus dizendo: olha, eu sou o bom pastor, bom pastor, sou a porta pela qual as ovelhas encontrarão um lugar de fato por onde elas passarem, encontrarão boas pastagens. E depois ele faz uma comparação dizendo assim: se eu sou o bom pastor, temos que ter cuidado porque há ladrões que vêm para roubar, matar, aniquilar e extinguir com as ovelhas, justamente porque elas não são importantes para ele. Existe algo muito mais importante do que, no caso da visão do ladrão, do que a própria ovelha. E Jesus busca essa linguagem para dizer assim: eu me preocupo, eu amo, eu tenho como referência a entrega da minha vida por estas ovelhas. E é por isso que ele faz essa diferença dizendo assim: olha, não sou ladrão, eu sou aquele que vem para cuidar, para amar, para dizer que é importante, para mostrar que há em Deus um amor imenso, não só caritativo, mas um amor de entrega para as suas ovelhas. E eu sou uma dessas ovelhas e você também é. A questão é, às vezes nós temos essa dificuldade de compreender esse amor de Deus e esse amor de Jesus Cristo. Tanto que nas nossas orações é muito comum a gente dizer assim, principalmente quando estamos passando por um momento de dificuldade, dizendo assim: Deus não se lembra de mim? Eu faço todas as minhas orações e Deus sequer procura atender as minhas preces ou as minhas intenções? Deus me abandonou? Inclusive, alguns profetas têm essa visão também, não é? Deus abandona, Deus não olha, Deus não cuida, porque eu estou precisando e não há de fato essa presença, ou não sinto essa presença de Deus perto de mim. E aí, claro, a gente começa a ter essa visão de Jesus, não a partir de que nós somos o bom pastor, mas nós somos aqueles que buscam não só segui-lo, mas compreender esse seu amor na nossa vida, principalmente na nossa vida de trabalho, na vida da nossa comunidade, onde quer que nós estejamos. A ideia é que cada um de nós, buscando essa referência, entenda, num primeiro momento, que a gente precisa também, de fato, viver esse amor que Jesus tem por cada um de nós. É como se nós precisássemos, por exemplo, no nosso trabalho, reconhecer quais são as realidades lá que precisam, de fato, desse sentimento que eu tenho do bom pastor. Quais são as dificuldades que lá eu encontro e que precisam da minha atuação neste sentido? Porque assim a gente começa a compreender melhor qual é a intenção de Jesus em dizer que eu sou o bom pastor. Eu sou a porta que por mim as pessoas passarão e vão encontrar pastagens. Eu acho que aí a gente precisa entender que nós somos essa referência. É claro que as pessoas não passarão por nós, mas elas ouvirão aquilo que a gente diz. E aquilo que você diz pode ajudar, ou pode matar, ou pode elevar, ou pode afundar de fato de vez uma pessoa. É por isso que você não é a referência da porta, mas você
tem a referência daquele que foi e que é a porta, por onde temos que passar. E é claro que vai depender única e exclusivamente de você para que esta porta, de fato, ou essa intenção, de fato, aconteça na sua vida. Eu usei, claro, o exemplo do trabalho, mas a gente pode usar tantas coisas na nossa própria família. Quando dentro da própria família, de fato, existem algumas divergências que não podem ser trabalhadas humanamente falando. E aí entra essa ideia de como você pode se comportar a partir dessa ideia de Jesus como bom pastor. Você, a partir do seu discernimento, como que você pode ali, com o marido, com a esposa, com os filhos, tentar viver isso. Eu, como padre, por exemplo, dentro da minha paróquia, como que eu posso ter o discernimento para que as minhas palavras sejam essa referência do bom pastor para aqueles que vão à missa, para aqueles que vão nos trabalhos nas pastorais, nos movimentos, como que eu posso ser essa referência? A palavra que eu digo, o testemunho que eu dou, como que isso pode ser a referência de alguém que também é o seguidor daquele que é o bom pastor? E é por isso que a gente tem que pensar bastante nisso e buscar essas referências. Não dá para a gente se perder diante dessas reflexões tão preciosas de Jesus. Se é próprio dele, sem dizer que é o bom pastor e que é essa porta, por que às vezes a gente tem a dificuldade de dar esse passo que precisamos dar para passar por essa porta, fazer essa experiência e levar outras pessoas também a fazer a mesma experiência que nós? A gente sempre insiste aqui e a gente vai insistir sempre, dizendo que não são caminhos fáceis e a gente não pode se preocupar com isso necessariamente. Quando você se preocupa que o caminho é difícil demais, você não dá passo. E se você não dá passo, você não vai conhecer o que é, de fato, viver a plenitude desse pastoreio de Jesus. É claro que em alguns momentos da nossa vida a gente acaba vivendo isso de uma maneira ou de outra. Quando a gente consegue realizar alguns projetos dentro da comunidade, quando o seu trabalho, não que ele seja bem visto, mas ele é bem acolhido pela comunidade. Tudo isso é a dimensão de viver plenamente o pastoreio, é viver plenamente tudo isso. Tudo isso é momento de entender, mas a gente sabe que precisa caminhar um pouco mais e viver um pouco mais tudo isso. Por isso eu peço a você o seguinte, tente no seu trabalho pastoral, na sua comunidade, com a sua família, onde quer que você, se você não tem trabalho pastoral, aí no seu trabalho comum, na sua profissão, tente identificar isso. Quando as suas coisas, suas palavras, ou seu testemunho, a sua atitude, quando que os seus projetos de fato, eles encontram um caminho diante de Deus e tem uma solução, digamos, plausível e correta, aí de fato houve essa dimensão do pastoreio. E eu acho que isso a gente tem que abraçar e buscar de fato como uma referência na nossa vida. Por isso, claro, vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos fortaleça e, claro, ao longo de toda a nossa vida, buscando ser o testemunho, dar esse testemunho do bom pastor, dar o testemunho daquele que é fonte para cada um de nós. Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.